E nós estamos estudando as declarações de Jesus em João sobre quem Ele é, os Eu Sou. Nós já falamos no domingo passado, João é um livro que o foco do livro é um livro cristológico. A pessoa de Jesus é o centro do escrito de João. Tudo que João vai escrever, as cartas, o Apocalipse, ele trata de vários assuntos, mas o João tem um alvo principal em seus escritos: apresentar Jesus, falar sobre Jesus, colocar Jesus em evidência. O Evangelho de João é o último evangelho a ser escrito. Ele foi escrito entre o ano 80 e 90. João era o único apóstolo vivo. João, ele está lá na Ásia Menor, e ele está, então, escrevendo as suas memórias. Alguns autores dizem que André estava ali por perto, ou alguns outros discípulos de João também ajudaram na composição do Evangelho. E você vai ver que o Evangelho de João, ele tem umas coisas interessantes. Você vai ler no Evangelho e você vai ver que João vai falar assim, por exemplo: e Jesus resolveu ir a tal lugar. Eu não vou lembrar a passagem direita, mas depois, e João fala assim, e aí a gente entendeu, tempos depois, o porquê que nós fomos lá. Então o Evangelho de João, ele tem fatos de vivos, da vivência, da convivência de João com Jesus e com os discípulos. Apesar de João conhecer muito da história, muito da geografia, a gente vê que João dá ênfase em quem é Jesus. E isso é muito importante nos dias de hoje. Nós estamos estudando as declarações de Jesus, porque nós estamos em momentos diluídos da verdade, onde cada um tem o seu Jesus. Cada um pode ter um Jesus. Mas quem é o Jesus das Escrituras? O que ele dizer, eu sou, né, a declaração dele sobre quem ele é, o que isso traz de impacto para a nossa vida hoje e molda a nossa forma de andar e de viver. Por isso a gente está buscando entender o que Jesus disse aqui quando ele diz, eu sou. Outra coisa importante para mim te situar é que essa afirmação, eu sou, para o povo judeu, tem um vínculo muito forte, porque é como Deus se apresentou para Moisés. Quando Moisés é chamado a libertar o povo do Egito, ele pergunta, conversando com Deus na sarça, tá bom, eu vou lá, o Egito tem um monte de deuses, eu vou chegar em nome de que Deus? E aí Deus fala para ele, não, você não vai chegar em nome de que Deus, você vai chegar em nome do eu sou, do que existe em todo o tempo, do Deus dos deuses. Eu sou o que sou, você vai dizer isso. Então quando Jesus ele falava em João, eu sou, ele naturalmente estava trazendo para si o título de Deus, de ser divino. E isso aqui a gente viu o grande problema que ele herdou por essas declarações. Então a gente viu o primeiro domingo, eu sou o pão da vida, em João 6. No domingo passado nós falamos, eu sou a luz do mundo, né? João capítulo 8. E hoje nós vamos começar, eu creio que nós vamos ter que fazer em duas partes, duas declarações de Jesus, eu sou, que estão no capítulo 10, onde ele vai dizer, eu sou a porta e eu sou o bom pastor. Depois no capítulo 11 ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. No capítulo 14 ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E no capítulo 15, o último eu sou, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. É aquele que está em mim, e aí você conhece o restante do texto. Então hoje nós vamos para a terceira e quarta afirmação de Jesus. Com a sua Bíblia aberta em João capítulo 10, nós vamos ler do verso 1 ao verso 18, para a gente estar situado. Vamos lá. Todos acharam? Bem? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobre outra parte, esse é o ladrão e salteador.
Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos orar mais uma vez? Fecha os teus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite de ouvir, conhecer e ser ministrado pelo Senhor. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, leva a nossa mente cativa ao Senhor. Ajuda-nos, Deus, a concentrar nas coisas do Senhor, a deixar as preocupações de amanhã, do que fazer depois de sair do culto, deixar isso para depois do culto, Senhor, e leva a nossa mente cativa ao Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, assim como o Senhor já tem falado ao longo desse culto. Essa é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Jesus propõe essa parábola, só para a gente entender um pouco do contexto. Quando ele fala sobre ser a luz do mundo, se você veio no domingo passado, você vai lembrar que Jesus ele estava em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, no último dia da festa dos tabernáculos, talvez na manhã, depois da última noite de festa, onde era iluminado aquele pátio, era aceso os candelabros, e iluminava toda a cidade, e ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou aquele de quem os profetas testemunharam e falaram. Eu trago vida, eu trago luz, eu dissipo as trevas quando eu chego. E aí você vai continuar lendo o capítulo 8, o final do capítulo 8, os fariseus, os mestres da lei que estavam ali perto, ouvindo essa declaração de Jesus, eles se revoltam profundamente contra ele e pegam em pedras para atirar em Jesus. E Jesus então sai do templo. Eles não conseguem apedrejar Jesus, Jesus sai do templo. E aí começa o capítulo 9, João começa a divisão para o capítulo 9 aqui. Quando Jesus sai do templo, o capítulo 9 começa dizendo que Jesus, caminhando, viu um homem que era cego de nascença. Então o capítulo 10 ele está totalmente ligado, intimamente ligado aos acontecimentos do capítulo 9. Ele é uma sequência do que está acontecendo no capítulo 9. Então eu vou te dar só um contexto aqui para você depois chegar em casa e querer ler a história. Jesus encontra com um homem cego de nascença. E Jesus diz para ele: olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. No capítulo 5, no versículo 5 do capítulo 9. Aí ele cospe no chão
faz lodo, era eclético o jeito de Jesus curar, né? Faz lodo, e ele passa lodo nos olhos desse cego e fala para ele, vai se lavar. Então o cego vai se lavar e passa a enxergar. E quando ele volta para procurar aquele que fez o milagre, as pessoas que conviviam com ele começam a discussão. Peraí, esse cara é ele? Ou é parecido com ele? Se fosse tipo Leandro e Robinho era mais fácil, porque né, os dois são gêmeos, ninguém... Esses dias atrás aqui eu cheguei, conversei com o Robinho, falei, olha Robinho, cadê teu irmão? Quer dizer, eu conversei com o Leandro, mas eu estava falando era com o Robinho. Aí eu liguei para o Robinho, mas eu estava falando com o Leandro. Aí o Robinho atendeu na minha frente, falou, cara, você está ligando para mim. Eu confundi os dois, né? Você imagina. Então, essa era a discussão, é ele ou é alguém parecido, muito parecido com ele? E aí começa, não, é ele. Mas ele não era cego? Era. Mas ele não vê? Vê. Chama, levam eles até os mestres da lei, porque esse era o procedimento. E aí o caldo começa a engrossar. Não acreditamos no seu testemunho, chama seus pais. Aí os pais vêm. E aí, esse menino é seu filho? É. Esse menino era cego? Era. Ele nasceu cego? Nasceu. Mas ele está enxergando. Tá. Mas ele nasceu cego. Agora, o que a gente tem que entender aqui? O fato de nascer cego para o judeu era como se fosse um pecado cometido. Ele era cego porque ele era pecador, porque ele tinha um pecado. Eles chegavam a acreditar que se o bebê chutasse a mãe dentro do ventre com raiva, então por isso que ele nasceu cego, porque ele tinha raiva enquanto bebê. Então ele era impuro, ele tinha que se santificar, ele tinha que fazer todos os ritos da lei, mas ele carregava uma marca de um pecado, ele nasceu em pecado. E quando a gente vai olhar em Levítico, a gente vai ver que há prescrições sobre como agir com várias formas de curar e várias formas de se declarar puro aquilo que era impuro, com a lepra e com tudo. E a gente vai ver que na história de Israel, apenas o Messias abriria os olhos do cego. Tanto que essa é uma dos argumentos aqui. O cego diz para os fariseus, nunca se ouviu na história de Israel que alguém abriu os olhos de um cego de nascença. Então esse homem é quem ele diz que é. E é tão sério o processo, no versículo 22 do capítulo 9 vai dizer assim, os pais dos meninos, só para você entender, disseram para ele assim, olha, para os fariseus, vocês perguntem para ele, porque ele já tem idade, ele sabe falar por ele mesmo. Eles ficaram com medo. Por quê? Porque no versículo 22 vai dizer assim, isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Seria excomungado da sinagoga. Agora você tem que pensar numa outra coisa. Nós estamos numa cultura onde a religião é o centro da vida, onde a sinagoga dita não apenas a vida religiosa, mas os costumes, a forma, tudo. Ser expulso significava ser privado das suas relações mais próximas. Você não poderia mais ter contato com seus amigos, você só poderia ter contato com outro judeu se ele fosse a sua esposa e seus filhos. Fora isso, você era um pária, você era alguém à parte da sociedade. Era um preço caro a se pagar. Era um preço muito alto a se pagar, essa excomunhão. Você deixava de ser do povo de Israel. Você não era mais povo escolhido de Deus. E aí se desenvolve o capítulo 9. Nós vamos ver que no finalzinho do capítulo 9, a partir do versículo 32, o cego é de novo interrogado, o ex-cego é de novo interrogado. E aí ele vai dizer, olha, vocês estão me perguntando por quê? Vocês querem ser... esse capítulo tem um tom de comicidade, né? O cego fala, vocês estão me interrogando de novo por quê? Vocês estão querendo ser... vocês estão querendo ser discípulo deles, né? Aí os caras, discípulo dele é você, né? Tipo, como se fosse um xingamento mesmo, né? Você está falando para o cara lá, está conversando, e aí, corintiano, ele fala, corintiano o quê, rapaz? Corintiano é você, rapaz, sou homem. Eu não, né? Sou corintiano não, sou atleticano, raiz.
esse time Nutella que vocês têm aí não, né? O cara indignado. Você quer ser discípulo? Você é todo nascido em pecado. É interessante porque as pessoas sabem aonde é tão, essa natureza humana pecaminosa em nós, ela é tão vil, que a gente sabe exatamente que botão apertar para humilhar alguém. Não é? Os fariseus falam assim: quem é você, cara? Você é todo pecador. Você é cego de nascença. Quem você acha que você é? Você não tem nada de justo em você. Você está querendo ensinar para a gente, que é mestre da lei? Quem que você acha que é? Irmão, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala quando a gente está enraivecido, né? Principalmente em casa. E aí ele vai dizer: olha, ninguém viu, não houve nenhuma história até hoje de que alguém abriu os olhos ao cego. Então esse homem é quem ele diz que é. Se ele não fosse de Deus, ele não faria isso. Essa é a declaração do cego. E no versículo 34 a gente vai ver que eles o expulsam. Essa palavra aqui em grego é a mesma palavra usada para quando Jesus expulsou o demônio do gadareno. Eles o expulsam com intensidade, com força. A partir de agora esse homem não pertencia mais às ovelhas de Israel. Ele foi excomungado. E aí começa o versículo 36, ele sai dali, o versículo 35 vai dizer que Jesus ouviu que ele tinha sido excomungado, que ele tinha sido expulso, e Jesus então vai ao encontro dele. E aí esse é o diálogo que serve. Jesus, encontrando, perguntou: crês tu no Filho do Homem? E o cego respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Olha que fabuloso. Ele não sabia quem era Jesus, ele não conhecia Jesus, mas ele ouviu, identificou a voz de Jesus. Jesus falou: é o que fala contigo, sou eu creio, Senhor, eu creio. E aí Jesus continua, os fariseus que estão ali por perto fazem uma pergunta para ele, dizendo: olha, nós também somos cegos, porque Jesus continua dizendo: se você não reconhece, você é cego. E aí Jesus propõe essa parábola. Você vai lembrar que uma parábola ela é usada com coisas do dia a dia, para contar uma história, para fixar essa história. Normalmente se pega imagens do dia a dia. O que Jesus fez? Jesus pegou a imagem agropastoril, uma imagem viva para aquele povo que vivia, um pastor e as suas ovelhas. E ele começa a dizer que quem entra pela porta do aprisco, do primeiro versículo até o versículo 3, ele está falando dessa relação do pastor, do aprisco, de como a coisa acontecia. Aí ele vai falar no versículo 3 que só o pastor poderia entrar pela porta, o porteiro abriria apenas para o pastor, e as ovelhas que estavam lá dentro ouviriam a voz do pastor e o seguiriam. Iriam após ele, porque ouviram a voz do pastor. Ele ia chamar cada ovelha pelo seu nome. Cada ovelha ele conhecia, ele sabia quem era, então ele iria chamar, e à medida que a ovelha ouvisse a voz do pastor, ela ia se agrupando perto dele. Aqui na parábola a gente tem alguns personagens. A gente tem no versículo 1, ele fala que tem o ladrão e o salteador, que é aquele que tenta entrar nesse aprisco por uma entrada que não a porta. Então todo aquele que tenta entrar sem autoridade é ladrão e ele é salteador. Nós temos a figura do pastor. O pastor é aquele que tem a autoridade para entrar nesse rebanho. Ele pode entrar. O porteiro era a figura de um pastor que era subcontratado. O porteiro e o mercenário, que você vai ler aqui, são funcionários que são contratados. Então a palavra mercenário para a gente, ela tem um tom pejorativo, né? É aquele cara que faz tudo só por dinheiro,
e não tem valores, não tem nada. O mercenário é esse funcionário. E eu temo a te dizer que, lendo aqui, é esse funcionário que só faz o que lhe mandam e não se compromete em nada com as ovelhas. Aí você estenda para as outras áreas da nossa vida, né? Então esse servo que só faz o que é mandado e que quando ele não quer fazer ou ele vê algum perigo, ele foge, é o mercenário. Aí nós temos aqui as ovelhas, nós temos aqui o pastor. Então Jesus introduz todo o cenário do que ele estava falando. Das figuras para a lei de Deus é que a lei de Deus era uma cerca ao redor do seu povo. Claramente Jesus está dizendo sobre o povo de Israel. Ele está dizendo sobre a cerca em volta do povo de Israel, que era o judaísmo, que eram as leis. Ele está dizendo sobre a porta, que eram as leis, as profecias sobre o pastor que poderia vir. Ele está claramente dizendo que ao dizer que ele é o bom pastor, ele vai qual é a palavra, gente? Se conformar, não, se identificar como esse que tem a autoridade, que a lei diz sobre ele, que a lei abre as portas para ele. E ele vai chegar e ele vai então escolher as suas ovelhas. Note bem, dentro daquele aprisco ele tem as suas ovelhas. Não são todas as ovelhas que são dele. E ele vai continuar dizendo que pelas ovelhas dele, ele é capaz, ele está pronto a dar a sua vida. E Jesus então traz essa imagem, traz essa parábola para a mesa. E aqui o versículo 6 vai dizer para a gente que eles não entenderam. E aí o versículo 7, Jesus vai dizer assim: Jesus lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E é interessante quando você está lendo a parábola, porque tudo se encaminha que Jesus vai falar primeiro sobre o pastor. Ou ele vai falar sobre ser o pastor. E ele primeiro se identifica como a porta das ovelhas. Ele fala: eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, e as ovelhas não lhes deram ouvido. Então todos aqueles que vieram antes de mim, que disseram que eram os Messias, que criaram revolta, na época dos Macabeus, tudo que foi feito, todo que levantou e disse: eu sou o Messias, eram ladrões e eram salteadores, porque eles não tinham a lei falando sobre eles, eles não tinham os profetas falando sobre eles. Tudo na sua escritura fala sobre mim. Eu tenho essa autoridade. Mas ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. E eu queria te levar para uma outra, para um outro entendimento. Eu queria que você, para entender um pouco melhor isso aqui, nós não vivemos aqui numa cultura agrícola. Nós não criamos. Quantos aqui criam ovelhas no quintal de casa? Eu crio gato. E um fox capetinha que eu tenho lá, que a Jaqueline me deu, um cachorro, fox paulistinha, que é legítimo sério. Tá bom? Não é vira-lata. Tá bom? Mas em Israel existiam dois tipos de aprisco. Existiam dois tipos de curral de ovelha. Um deles ficava na cidade. Quando o pastor vinha para a cidade com seu rebanho para negociar, para vender, para comprar, então ele tinha que colocar as suas ovelhas em algum lugar. Então era um curral coletivo, era um curral comunitário. Ele era alto, ele era cercado, ele era fechado, mas ele só tinha uma porta, só se entrava e se saía por uma porta. Mas na cidade havia a figura desse porteiro. O pastor chegava então, levava as ovelhas até lá, colocava naquele pasto, vinha embora, o porteiro fechava a porta, e o porteiro então só abria depois quando o pastor viesse. Então quando o pastor viesse, ele tinha
praticamente duas coisas que ele tinha que fazer para saber que era ele mesmo. Ele tinha que ser reconhecido pelo porteiro, era a primeira coisa. O porteiro então ia dizer: não, é você mesmo. Então a lei fez isso com Jesus, o reconhecia. E segundo, ele tinha que ser reconhecido pelas ovelhas. A ovelha, ela tem um método de identificação e de relação com o pastor que é pela voz. Por isso que Deus não fez isso com gato, porque gato não te obedece. Quem tem gato sabe disso. Eu tenho um gato lá em casa, eu chamo, ele não me ouve. Eu faço barulho, eu faço o que for, quando ele quer, ele faz assim. Só. Mas a ovelha não. Ao som da voz do seu pastor, ela se mexe, ela se move, ela identifica. Lutero, escrevendo sobre essa relação, ele escreve assim: essa criatura simples, a ovelha, tem essa característica especial entre todos os animais. Elas ouvem rapidamente a voz do seu pastor e não seguem mais ninguém. Elas dependem inteiramente dele e procuram ajuda somente dele. Elas não podem se ajudar e estão fechadas até para receber a ajuda de outros. A ovelha ouve a voz do seu pastor e a segue. E a gente vai ver que naquela parábola, no versículo 4, Jesus não apenas faz um barulho e chama as suas ovelhas, mas ali vai dizer que ele chama as suas ovelhas pelo nome. Pelo nome. Eu me lembro, às vezes a gente vai para Barretos, quando vai em Barretos, a gente vê o pessoal tocando o gado, e eles vão fazendo barulhos com a boca. Eles vão tocando o gado, né, de lado. Mas o trabalho do pastor da ovelha é diferente. Ele falava, ele fazia o seu som, ele chamava as suas ovelhas, e então, no Oriente, ele saía à frente e as suas ovelhas o seguiam. Só saíam daquele aprisco as ovelhas que reconheciam a voz do seu pastor. Não tinha, gente, marcação. Não tinha aquela coisa de botar um brinquinho amarelo em um brinquinho vermelho na outra, um lacinho em algumas. Era pela voz do pastor. Essa é a primeira imagem que a gente precisa ter de um aprisco, e provavelmente é sobre esse aprisco que a parábola está falando para a gente. Mas existe um outro tipo de aprisco, que era o aprisco que ficava no campo, aonde ele pastoreava as ovelhas. Esse aprisco do campo, ele era um aprisco mais rústico, ele era menor, ele era feito de pedras, normalmente arredondado de pedras, 1 metro, 1,5 metros, e por cima dessas pedras eram colocados arbustos e espinhos, para impedir que lobos e que bandidos e que pessoas pulassem, ou que a própria ovelha pulasse por cima. E ele também só tinha uma entrada, ele também só tinha uma porta. Só que ele não tinha, só tinha uma entrada, mas ele não tinha uma porta física, ele não tinha um portão. Então, no final de um dia de trabalho, no final de um dia de pastoreio, depois delas terem comido, terem bebido, ele vinha tocando as suas ovelhas, ele chamava e ele vinha, ele entrava no curral, as suas ovelhas se acomodavam no curral para dormir. E aí o que o pastor fazia? O pastor deitava na porta. Ele era a porta. Jesus está dizendo que ele está na porta. Ele deitou na porta. As suas ovelhas estão seguras. Elas entraram no curral, elas têm segurança, elas têm proteção, elas têm pertencimento, elas estão seguras. Quando Jesus diz, eu sou a porta, ele está dizendo algumas coisas muito claras para a gente. E a primeira delas, irmãos, é que somente através da porta as ovelhas entravam no descanso, na proteção e saíam para o pasto. Somente através de Jesus nós vamos ter e temos acesso ao Pai. Não tem outro Salvador, não tem outro nome que importa que sejamos salvos, o que Paulo vai dizer. Somente através de Jesus. João vai escrever algo similar, quando num outro eu sou de Jesus, Jesus vai dizer, eu sou o caminho.
Qualquer outra forma, qualquer outra porta, qualquer outra maneira de tentar entrar ou sair do aprisco é lobo ou é bandido. Não é o pastor e não é a ovelha. Jesus é o único caminho. Só em Cristo Jesus. Só nele nós temos vida eterna. Se você tiver a tua Bíblia, nós vamos ler Mateus no capítulo 7. Jesus vai dizer sobre uma alusão sobre entrar nessa porta. Ele vai dizer assim: entrai pela porta estreita. 7,13. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos os que acertam por ele, ou por ela. Essa porta no aprisco, no interior, não poderia ser grande, ela tinha que ser mais ou menos da largura ali que um homem deitado tampasse. Ela era estreita. Jesus está dizendo: eu sou a porta, eu sou o único caminho para o Pai. Irmãos, em tempos de que nós estamos tornando Jesus um caminho possível, Jesus e as Escrituras afirmam que Ele é o único caminho. Você pode flertar com teologia, com ideologia, você pode flertar com seita, com heresia. No final das contas, quando você encontrar com Cristo Jesus, você vai descobrir o que eu já estou te falando. Ele é o único caminho. Amém. Só por Ele. Não tem outro jeito. Não tem outra maneira. Não tem outra forma. Não tem outro mediador, não tem um outro intercessor, não tem ninguém que vai interceder por você, não tem, é só Jesus, solo Christus, só Ele, mais ninguém, só a graça. E Ezequiel, se não me engano, Ezequiel 34, fala que o pastor, quando pastoreava as suas ovelhas, o bom pastor pastoreava com 2 varas, graça e unidade. E as suas ovelhas foram rebeldes, e ele quebra as duas varas. Agora ele pastoreia com misericórdia a cada um de nós. E aí diz que esse bom pastor vai arrebanhar o que são seus. Talvez nós vamos falar mais sobre o bom pastor no próximo domingo, não vai dar tempo agora. Mas ele é o único caminho. D.A. Carson vai dizer para a gente assim, essa afirmação de Jesus é uma forma proverbial de insistir que há somente um meio de receber a vida eterna. Os sinóticos podem ter preferido falar sobre entrar no reino, entrar na vida, também seja isso atestado neles. Mas somente uma fonte de conhecimento de Deus, somente uma fonte de nutrição espiritual, somente uma base para a segurança espiritual, somente Jesus. Somente Jesus. Não é o horóscopo, não é a novena, não é a trezena, não é a campanha de oração. Sabe, irmão, não é ir na cigana fulana para ler sua sorte. Não é nada disso. Isso só vai te levar cada vez mais longe de Jesus. Isso só vai atestar que você está ouvindo a voz do lobo ou do salteador e não do seu bom pastor. É só Jesus. É só o que as Escrituras dizem para nós sobre Ele. É só Cristo. Todos que vieram antes, o versículo 8, Jesus vai dizer: roubam, eram ladrões, mas eu tenho autoridade, porque eu vou dar a minha vida. Ninguém vai tirar de mim, eu vou dar. Eu vou ser a expiação pelo pecado desse povo. Irmãos, não é mérito. Eu estava numa visita há pouco tempo atrás, e a gente conversando, e a gente falando sobre ir ao Senhor, né, sobre eternidade, e uma pessoa do meu lado fala assim: nós estamos aqui nos esforçando muito para chegar no céu. Não é mérito. Não é mérito.
não é porque eu sou bonzinho ou malzinho, não é por um parâmetro de comportamento, é pelos feitos do Cordeiro, é pela graça de Deus, é porque Ele te deu vida, Ele te vivificou, Ele te regenerou, Ele te chamou e você reconheceu a sua voz e você caminhou após Ele. É os feitos do Cordeiro, senão nenhum de nós chegaria até lá. Quantos aqui conseguem ser perfeitos? Quantos aqui conseguem domar seu velho homem? Quantos? Quantos aqui não tem vontade às vezes, e às vezes faz, de esganar alguém? Ou, como nós vimos os fariseus fazendo com o cego, quantas vezes você não esgana alguém com as suas palavras? Ah, irmãos, como eu sofro lá em casa. Minha esposa é brava. Eu sou um santo, mas ela é uma... As palavras ruins só saem da boca dela. Quantas pessoas você conhece que são assim, vítimas da sociedade? Tudo que é ruim acontece. Ele não faz nada de errado. Eu não conto para você tudo que eu falei antes de ouvir de novo. Tu é todo nascido em pecado, rapaz. Você já viu alguém numa repartição pública ou numa blitz? E o cara, ele acha que ele é alguém e ele fala assim, o senhor sabe com quem que o senhor está falando? Quem é o senhor para falar assim comigo? Quantas vezes você já se ajoelhou para orar com raiva de alguém no seu coração e disse, Senhor, obrigado porque eu não sou igual a esse pastorzinho que está falando aí. Obrigado que eu sou melhor que ele. Faz aí as contextualizações para cada um aí. Eu ouvi dizer que orgulho não é você se considerar o primeiro, basta você se considerar o penúltimo. Não é você se considerar o melhor, basta você se considerar o menos pior. Basta você ter alguém e se comparar com ela e começar a dizer, eu não sou tão ruim assim. Você viu como é que o fulano é ruim? É mérito, não é mérito, é lei. Não são ritos cerimoniais, não é observância de tudo que estava prescrito, não é ir para a sinagoga, não é nascer judeu, não é fazer a circuncisão, não é pertencer ou estar num hall de membro de uma sinagoga, de uma igreja, ou ser de uma etnia. Jesus está dizendo que Ele é a porta, é passar por Ele, é estar nele, é ser do rebanho dele, é pertencer ao rebanho dele. E é só através dessa porta que eu entro no curral de Deus, que eu sou contado como suas ovelhas, só através do sacrifício de Jesus. Paulo vai dizer assim, se com a sua boca você confessar a Jesus, e em teu coração você crer que Ele te ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração você crê para a justiça, e com a boca você confessa para a salvação. Todo aquele que dessa forma invocar o nome do Senhor, será salvo. Todo aquele que chegar no momento da sua existência, olhar para si mesmo e ver, não há mérito em mim, eu não consigo, não, eu estou tentando, eu não consigo. Eu entendo e eu reconheço que é só através do sangue do Cordeiro, é só através de Cristo Jesus. E, em outras palavras, você vai se render e começar a viver essa realidade, essa verdade na tua vida. Você começa a fazer parte das ovelhas do Senhor. É só através de Jesus. Não há outro, irmãos. Não há outra maneira, irmãos. Não há outra forma, irmãos. Não adianta você acender vela. Não adianta, irmão, você arriar trabalho. Não adianta. Não adianta você achar que uma filosofia de vida bonita vai te fazer diferente. Não adianta. É só através do sacrifício de Cristo Jesus. Só. Só através do que Ele fez na cruz do Calvário. No versículo 9 ele vai dizer assim para a gente,
dele. Sou eu. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. É isso que eu estou dizendo. E aí ele diz, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o primeiro ponto que a gente falou aqui é que é somente através da porta que é Jesus que a gente vai pertencer às ovelhas. Mas tem um segundo ponto. Jesus está dizendo aqui que não é apenas para a eternidade, para um dia ter uma vida plena e abundante. Ele fala que já nós podemos começar a experimentar uma vida plena e abundante. O que é um contraponto quando a gente olha para o contexto dessa parábola e dessa situação. Um homem nascido cego retoma a visão. Aqueles que deveriam incluí-lo, celebrá-lo e anunciar o feito e apontar esse feito para Jesus, o excluem, o julgam e o excluem do convívio social que ele tinha. Ou seja, parece que voltar a ver foi pior do que continuar cego. Ele perdeu toda a sua aparente ciclo de amigos, seu rol de pessoas. Mas aí está dizendo, entrará e sairá, e achará pastagens. Achará pastagens. Vocês vão ter vida em abundância, não só na eternidade, mas já. Paulo vai dizer que ele nos dá bênção nas regiões celestiais. Nós somos abençoados. E Paulo vai dizer que também somos prósperos. Nós também somos abençoados em todas as áreas da nossa vida, quando nós entregamos e caminhamos com Cristo Jesus. Não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldade, não quer dizer que nós não vamos passar por tribulação, não quer dizer que não vai ter dias que vão ter sombra e morte ao nosso redor, não quer dizer que você vai ficar rico, que você vai agora ser o cara muito cheio de dinheiro porque você veio para Jesus. Às vezes é o contrário que acontece, às vezes é como o cego, você perde, porque quando você veio para Jesus, você começa a ter luz e você deixa de participar de obras das trevas, e aí você vai desfazendo algumas sociedades, você vai perdendo. Mas ele promete uma vida em abundância, uma vida em abundância diferente do que a gente percebe no mundo, um conceito diferente de vida em abundância que ele percebe no mundo. Nós vamos ver que o cristianismo, irmãos, é a única confissão que traz para a gente esperança. Todas as outras confissões colocam em nós a responsabilidade. Alguns dizem que você vai ter que evoluir ao longo do tempo. Outros dizem que você vai voltando para ser melhor. Se você for muito ruim, você volta no mosquito, aí você é um bom mosquito, você volta num cachorro, daí você é um bom cachorro, você volta num gato, que aí o gato é o top. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O cristianismo coloca em nós a esperança na pessoa de Cristo Jesus para a eternidade, e mais para agora. O cristianismo produz em nós esperança para crer contra as circunstâncias. Quantas vezes você encontrou com alguém que conhece a Cristo Jesus vivendo uma situação difícil, e esse homem e essa mulher começa a experimentar uma paz que excede todo entendimento, porque no momento mais difícil o Espírito Santo caminha com ela. E ela começa a crer contra aquilo que os olhos dela veem. Ela começa a crer e ela se convence daquilo que Deus vai fazer. E mesmo que o que ela queira não aconteça, ela sabe que Deus fez o melhor, porque ela vai entender que ela é do rebanho, do aprisco, e ela tem uma suprema esperança no coração dela. Irmãos, nós vivemos numa sociedade, nós vivemos num tempo carente de esperança. As pessoas têm colocado esperança nas suas realizações. Muda a economia, pronto. As pessoas estão colocando esperança nos seus relacionamentos.
estão colocando esperança numa falsa identidade formada. Nós nunca tivemos tanto suicídio, ou notícia pelo menos de suicídio, de adolescentes, de pessoas muito jovens, porque são criados sem ouvir não, e quando a vida fala não para eles, eles não sabem lidar com não. E o pai acha que está fazendo uma coisa mais bonita do mundo, criando um filho sem dar limites, mas alguém vai dar. O mundo vai dar. Nunca nós tivemos tantas pessoas que acham que a esperança delas está no remédio para dormir, está no remédio para acordar, está no remédio para caminhar. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós somos das ovelhas. Nós temos Cristo, que é a nossa esperança. Nós temos a convicção da ressurreição, que nos dá a certeza da vida eterna. E nós temos Cristo, que é a nossa esperança. Nós podemos lidar com as frustrações. Por quê? Porque Cristo vai lidar conosco, vai nos ajudar a atravessar por elas. Nós podemos lidar com as relações quebradas. Por quê? Porque Cristo vai lidar conosco. Ele diz que o Espírito dele estaria conosco todos os dias. A questão é que a gente está ouvindo a voz do que primeiro? A questão é que quando a coisa aperta, para onde você corre primeiro? Para onde? Paulo vai dizer todas as coisas, quando você passa por elas com ações de graça, geram uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que você não sabe de onde vem, mas você sabe que ela está ali. As contas vindo, você tendo que fechar, você não sabe de onde vem, você não recebe, não te pagam, e aí você, em vez de ir para o desespero, para o telefone, para nervosismo, você vai para o joelho. E você começa a orar e você diz: Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu também me nego a me levantar daqui, até que o Senhor enche o meu coração da certeza que eu preciso de que o Senhor está na frente. Senhor, eu não preciso ver, eu quero só crer. Em Marcos, quando nós falamos Jesus desce do monte e encontra com o pai do menino que morreu, e o pai do menino fala: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Às vezes a gente precisa descer do pedestal, irmãos, e ajoelhar e dizer: Senhor, eu não consigo crer. Todos os anos de religião, de vir à igreja, não estão me ajudando agora. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Nós temos esperança. Nosso Deus diz assim, o nosso pastor diz assim: está pesado, está difícil, você está se sentindo sobrecarregado, então eu vou te ajudar a carregar seu fardo. Entrará e sairá e achará pastagem. Isso é vida em abundância, irmãos. Não é só você ter tudo o que você quer na hora que você quer, mas é você saber que o seu Deus vai carregar o fardo junto com você. É só você saber que não há fardo, não há peso, não há dificuldade que você não consiga carregar, porque Ele está contigo. Nós temos essa certeza quando nós passamos por essa porta. Nós temos a certeza e o convite do nosso Deus para nos dar a vida plena, de que nós podemos entregar as nossas preocupações a Ele. Que nós podemos achar uma forma e uma maneira de não vivermos ansiosos. Nós podemos despejar diante dEle as nossas preocupações. Nosso Deus nos ouve, irmãos. Quando eu era adolescente, eu me lembro de orar um dia, e eu estava no meio da minha oração, e aí eu comecei a pensar, eu não sei se já aconteceu com você começa a orar, você está orando, mas você está pensando em outra coisa. Às vezes acontece. Aí eu estou lá orando, é igual o cara orando com sono, né? Senhor, abençoa o diabo, perdoa
os pecados do leiteiro, né? O cara não abençoa o diabo, não, peraí, Senhor, abençoa meu dia, repreende o diabo, né? O cara com sono, ele vai mudando as coisas lá. Então eu estou lá orando e eu comecei a pensar, tem guerra no mundo, tem problema em tantos lugares, tem gente com dificuldades muito maior do que a minha. Deus está muito ocupado para me ouvir. Deus está muito ocupado para me ouvir. Eu acho que se ele deve estar lá com algum anjo, colocando na lista, e a minha lista, porque também a gente dá aquela de coitadinho, né? E a minha lista é lá no último. A minha lista vai na seção de cotas das orações. E olhe lá, se Deus vai me ouvir. Nós temos um Deus que nos ouve. Nós temos um Deus que nos convida a fazer conhecidas as nossas ansiedades. Nós temos um Deus, olha só que lindo isso. O nosso Deus sabe tudo, mas Ele te convida a contar para Ele aquilo que te deixa ansioso. Eu não sei se você já conversou com alguém que quando você chega para conversar, o cara sabe tudo. Não é chato? Rapaz, eu queria falar, não, mas eu já sabia disso. Não, mas eu já sabia disso. Não, mas isso eu já sabia também. Acaba que depois de um tempo você só fala, bom, já sabia que eu ia te cumprimentar também? Você já sabia? É igual o cara, não sei se vocês viram isso, aconteceu mesmo, tinha um vidente, o cara fazendo premonições, aí um cara chegou do lado dele, ficou olhando para ele assim, antes dele falar alguma coisa, o cara deu um tapão na cara dele, caiu e falou, mas você não é vidente? Você não sabia que eu ia te bater? Eu estava pensando em te bater. Aí desmascarou o cara desse jeito aí. Deus fala para você, eu sei as suas inquietações, eu sei que te incomoda, mas eu quero parar para te ouvir. Eu quero te ouvir. Eu quero saber que te oprime. Já parou para pensar nisso, gente? O Rei do Universo, aquele que sustenta a terra no nada, para te escutar. Mateus capítulo 6, ele fala isso. Não andeis ansiosos, não estejam ansiosos, sejam conhecidas as suas ansiedades. Sabe, irmãos, você está ansioso, você está tão ansioso, você não consegue lidar com a sua ansiedade, que você hoje faz uso de um medicamento que te ajude a lidar com a sua ansiedade. Comece a acrescentar na sua receita alguns momentos para orar e falar para Deus as suas ansiedades. Comece a ajoelhar e falar para o Senhor as suas ansiedades. Não reclamar do Senhor porque aquilo que está acontecendo está te deixando ansioso, mas comece a falar para Ele. Faça conhecidas as suas ansiedades. Comece a pedir para Ele para te ajudar a ter descanso, porque Ele fala isso, vem que eu vou te dar descanso. O nosso Deus fala que nós podemos ter lugar de descanso nele. Sabe, o nosso Deus, a nossa vida abundante reside no fato de que, olhem para mim aqui, nós podemos experimentar perdão. Você pode e você é habilitado e capacitado pelo Espírito Santo de Deus a liberar perdão. Você não é cativo da mágoa, do rancor, do ódio, da rusga. Você pode liberar perdão, você consegue, o teu Deus te capacita para isso. Você pode experimentar ser perdoado. E aí você tem uma fundação sólida nos seus relacionamentos mais próximos, porque você dá e recebe perdão. Você não é uma pessoa que vai se tornar amargurada, você não é uma pessoa que vai se tornar amarga, dura, de serviço dura, onde o mundo conspira contra você. Por quê? Porque você experimenta perdão, porque você consegue perdoar, porque você consegue olhar e ter incômodo e dizer assim, Senhor, eu não consigo com aquele sujeito, ele me prejudicou demais, Jesus, mas a tua palavra diz que eu preciso perdoar, a sua palavra diz que eu tenho que amá-lo, a sua palavra diz que eu preciso perdoá-lo, porque as minhas faltas também serão perdoadas. Senhor, me capacita a perdoar. E aí a gente começa a ver o mover de Deus. Isso é vida abundante, irmãos. Isso é vida abundante.
Vida abundante não é só material, vida abundante não é só realizações, isso também é parte, isso eu acho que vem junto. Isso vai fazer parte, porque você vai estar centrado, você vai estar emocionalmente estável, pleno. Você, antes de fazer qualquer coisa, você vai perguntar ao seu pastor do céu, ao Senhor, se é isso mesmo que você deve entrar. E aí você vai não mais agora jogar todas as suas fichas numa coisa só, as suas fichas agora estão nele. Isso é vida plena que Ele nos dá. Isso é vida abundante que Ele nos dá. Nele nós temos uma coisa fantástica. Nós temos filiação e pertencimento. Vida plena é chamar Deus de Pai. Vida plena é experimentar a paternidade de Deus. Vida plena é pertencer a alguém. Jesus está dizendo para aquele moço que não pertencia mais a lugar nenhum. Ele diz: você pertence sim, querido. Você é das minhas ovelhas. Você ouviu minha voz. A igreja de Jesus, esse povo reunido aqui, é a melhor descrição para um senso de pertencimento, para experimentar tudo isso que eu estou falando aqui, para carregar os fardos uns dos outros, para experimentar perdão e perdoar, para caminhar junto, para pertencer, para ter um nome, para ter um lugar, para ter um senso de pertencimento. Ainda que você... E uma outra situação que eu queria trazer para vocês, não apenas a eternidade, mas uma vida plena e abundante. Terceiro ponto, eu quero colocar para vocês aqui. Nós somos, por Ele, protegidos. Pensa nessa imagem, o pastor deitado na porta das ovelhas, as ovelhas ali dentro, e o lobo vindo. E aí a ovelha está vendo o lobo, está pensando que o pastor está dormindo, e ela começa a se agitar. Nenhum lobo entra no aprisco se ele não passar por cima do pastor. Nenhuma ovelha sai do aprisco se ela não passar por cima do pastor. Nenhum. Então, irmãos, você pode estar sentindo o bafo do lobo, você pode sentir o perdigoto da baba do lobo, você pode estar sentindo a presença e a opressão do lobo, mas ele não pode te tocar, porque o seu pastor está à porta. Sabe o que é isso, irmãos? Isso destrói essa visão de que o diabo é tão poderoso quanto Deus. Ele não é. Ele não tem poder. Ele vai ser, ele já foi, e ele vai ser por fim destruído. Nós temos um Deus que nos guarda. Nós temos um Deus que luta por nós. As minhas ovelhas, nenhuma delas eu vou perder. Nenhuma delas eu vou perder. E para finalizar, eu quero falar de mais uma imagem da porta das ovelhas. Havia uma outra porta das ovelhas também. Alguns comentaristas dizem, provavelmente Jesus estava ali naquela região. Você sabe que Jerusalém, ela tinha 12 portas, 12 portais. Todos eles que você entrava, cada um te levava para um lado, e cada um te levava como ponto final o templo, que era o centro da vida ali de Jerusalém. Uma das 12 portas era chamada Porta das Ovelhas, ou algumas traduções trouxeram ela para a Porta do Gado. Essa porta era um lugar onde havia um comércio de ovelha ali perto, e aonde as pessoas compravam a sua ovelha para o sacrifício, e as ovelhas entravam naquela porta para serem sacrificadas. A partir do momento que a ovelha entrasse naquela porta, ela seria purificada, seria feito todo o ritual de purificação, ela só entraria, mas ela não mais sairia. Ela seria executada. Ela seria entregue como oferta. Ela seria entregue como libação. Ela seria entregue como um sacrifício pela expiação do pecado. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Em outras palavras, Ele nos convida a olhar para a eternidade. Ele nos convida a olhar para Ele como o sacrifício final. Ele é o último sacrifício. Através dele e a partir dele, nós fomos regenerados. A partir dele, nós temos acesso ao Pai. Ele entrou como Cordeiro de Deus naquela porta.
e ele foi sacrificado uma vez por todas, mesmo morrendo fora do arraial. Jesus está dizendo, eu sou o sacrifício final. Jesus está dizendo, eu sou o Cordeiro de Deus. Jesus está dizendo, eu vim tirar o pecado do mundo, eu vim restaurar o que corrompeu, eu vim dar vida para vocês, porque fora de mim não há vida. Eu vim dar vida, porque fora de mim não há vida. Eu sou a porta. Aquele que entra, entrará e sairá e achará pastagens. Nossa ovelha, nosso cordeiro entrou, morreu, saiu e ressuscitou. Para que eu e você tivéssemos vida.